E na contrapartida disso, também tem a questão das prerrogativas, Luiz. Como que você é com isso? O que que é prerrogativa? Explica pro O pessoal. artigo. E agora? Artigo 7º da nossa Ah, Lei não precisa entrar aí 8.906 não, de viu? A galera 94. nem sabe. Adoro falar lei. Não, mas leiam, gente. É O teu importante. público é o teu público é o estudante, o teu público é o advogado, o teu público é o entusiasta. Então, importante, o artigo. Tudo isso que nós falamos, eu sempre falo, eu sou chato pra caramba nas entregas de carteira. Leiam o artigo 34. O artigo 34 do Estatuto, que é a Lei 8.906, ela fala exatamente tudo que você não deve fazer. Como, por exemplo, atravessar o processo, que já tem um advogado nos autos, você conduta incompatível, ou você Uhum. não prestar contas, ou você fazer Dificultar o o acordo. levantamento. Então, tudo. Mas as prerrogativas estão na mesma lei, mas no 7º. E eu vou falar para você o seguinte. em- particularmente, eu sou muito grato à minha profissão, porque eu sempre consegui fazer valer minhas prerrogativas, nunca precisei chamar alguém para defender as minhas prerrogativas. Acho que talvez o advogado ele tenha que se preparar tanto, até para os perrengues, para você já saber, ó, se fizer isso eu vou ter que fazer tal coisa. Mas a OAB tá lá para isso, realmente. Então, Pra acolher, né? para colher e para fazer Porque valer os nossos acontece. direitos. O advogado tem muito direito, exatamente, que são as nossas prerrogativas, para você poder fazer valer isso daí. Então, ele encontrando uma dificuldade, ele tem que entrar em contato com a subseção de onde ele está, porque Uhum. existem plantões. Então, claro, você está em São Caetano, não adianta você acionar São Bernardo. Ah, mas eu sou inscrito em São Bernardo. Não, não interessa, você tem que estar onde você está. Uhum. Na subseção que você está fazendo Na audiência, tua família. você tem que estar acionando. Mas, olha, gente, eu preciso de alguém prerrogativas, porque eu tô aqui na vara X de São Caetano e não consigo. Eu tô sendo. Tô tendo meus direitos totalmente afrontados. Mas a gente tem isso daí, exatamente. A gente tem o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, que é o Dr. Dequec, o Ricardo Dequec. O pai dele até foi presidente da OAB de São Bernardo, o Dr. Benedito. E toda vez que a gente precisa, Eu te ele pergunto entra em isso contato, porque ele tá lá para representar. Ou alguém, tem algum plantonista para estar lá sim, para isso. o jovem advogado ele sofre um pouco com isso, né? Quando Total. eu comecei a atuar, era muito descarado. Primeiro que não, pelo número da nossa inscrição, o juiz já ganha quanto tempo você tem de carteira. Segundo, e eu falo juiz porque o que eu passei que eu precisei exercer as minhas prerrogativas foi com o magistério. Até eu enxergar o juiz como uma ferramenta, custou, porque eles mesmos, a grande maioria, acha que tem o rei na barriga, que nem a gente fala. Teve já situações de eu estar em audiência, de eu estar exercendo o meu direito, por exemplo, tá redigindo a ata. Constou um errinho lá que a gente está acompanhando. Falei, excelência, eu ia avisar que constou. Doutora, você fique quieta, porque a hora que for para você falar, eu vou É, permitir. é, Não, é. mas excelente. Fique quieta. E aí, o advogado, o jovem, o advogado, né, o recente, o iniciante, fica com medo de combater o juiz e ter uma decisão desfavorável. Isso antes de enxergar como ferramenta. Hoje, imagina, se fala, tá bom, consta os protestos aí. Consta que eu tentei falar e você não deixou. Aham. E já aconteceu de mesmo assim não constar. E aí, o Em que que o casos. advogado faz? Hoje a gente tem uns problemas porque, nesse teu exemplo, antigamente tinha ata, né? O juiz imprimia, fazia, ó, lê, eu fazia o risco. Eu falava, ó, não foi isso. E aí devolvia para você corrigir. Agora, você tá bom. Eu escrevi a ata, estão dispensados, porque ele já assina eletronicamente. Uhum, Então, é nessas horas que você vai ter que ter um papo sempre com muita urbanidade. Não adianta gritar, porque de uhum. repente é o jogo. Porque se o juiz ele tá nessa pegada de já não te respeitar, ele tá louco para que você perca a razão. Uhum. Pra de Sabe aquele repente cara dar que uma voz saiu de procurando prisão briga? ainda. É. Mas porque então você tem que manter a calma, falar baixo e falar assim: olha, aqui é o seguinte, eu não vou me levantar porque você vai dar a ata como assinada e vai pro processo. Então, ou a gente corrige, ou eu vou ficar aqui, você não vai chamar a próxima audiência, eu vou ficar aqui sentado e eu vou acionar prerrogativas. Eu vou acionar porque eu vou falar o que está acontecendo. Uma coisa, você colocou no papel o que eu não falei, o que o meu cliente não falou. E se chamar a segurança e mandar te tirar?
Não, isso pode acontecer, mas vai dar uma lambança porque você vai acionar a prerrogativa. Você vai pegar a testemunha que tá lá, entendeu? Então você vai pegar o teu cliente como testemunha. E aí, Então se isso você é muito aciona a importante. prerrogativa, como que funciona? Fala em termos A práticos. prerrogativa, continuando a usar esse exemplo, a prerrogativa ela tem que ter o jogo de cintura de como que ela vai abordar essa questão. Então, algum representante da comissão de prerrogativas vai ter que falar, e isso é uma coisa muito importante que eu entendo, fazendo um gancho nisso, e que antigamente a gente tinha um presidente da comissão de prerrogativas e membros. Uhum. Agora a gente fez questão de criar coordenações, que é o quê? Eu tenho o coordenador da área trabalhista, eu tenho o coordenador da área de famílias e sucessões, eu tenho o coordenador civil. Por quê? Porque eu não vou chamar um cara que atua no crime, em penal, para ir acudir uma afronta a prerrogativas na vara do trabalho. Eu vou chamar o cara que entende, que milita na área do trabalho, que é uma pessoa que tem um trânsito lá dentro. Porque está na nossa comarca, ele está na comarca, então ele já conhece o juiz. Uhum. Ele já conhece o juiz não de tapinha nas costas, é que ele já conhece até a peça. fama do juiz. A peça, Então, já assim, ó, conhece a de novo, Vossa Ai, Excelência está tem fazendo um juiz isso. em São Caetano que é ótimo. Então, com essas é o que eu tô falando, você já sabe. Então, a questão de prerrogativas é isso que nós vamos falar, porque em casos mais drásticos, em que chega um representante da OAB, mostra a sua funcional e fala, ó, o que aconteceu? E isso vai ser explicado. E o juiz simplesmente bota tudo para fora, tem casos que você pode até fazer um desagravo, que isso é péssimo para um juiz. Uhum. Entendeu? Que às vezes é um processo até um pouco moroso, mas acontece. Para o pessoal entender, o juiz ele também tem fiscalização que é pela corregedoria. Claro, exatamente. E E a o Conselho corregedoria- Nacional de Justiça também está Sim. super em cima disso daí. E eles entendeu? ficam mesmo em cima? Ficam em cima. Com Meu, porque tem certeza ficam em ô, Luiz, cima. tem um juiz em São Caetano, de uma vara civil. Ele dá a opinião dele pessoal, ele é famoso. Eu acho que você sabe que Faz tempo que eu não topo lá, mas... Ele dá a opinião dele pessoal em todas as decisões. Não é a opinião assim, ele é imparcial, mas ele... Não, ele dá a opinião pessoal. Ele fala, eu acho que isso é ressentimento do passado, porque é impossível um herdeiro tá brigando com outros 4. Esse daí é o patinho feio da família. Então ele tem que fazer Tem. Ele tem que fazer terapia familiar para depois vir mover o judiciário. Todas as decisões dele, sem brincadeira, mais de 90% são reformadas. Essas butinadas. Então. Não, ele dá em todas, mas são você concorda reformadas. que isso também é péssimo? E não fazem nada. Então, você sabe que tem casos que um juiz com essa situação, ele não sobe pro tribunal. Ele não sobe pro tribunal. Mas se ele não quiser subir? Ah, mas então, é um tal negócio, né? Todo mundo sabe que o tribunal você tá elevando a tua carreira. Então, até a questão da entrância, quando você sai de uma cidade pequena, com X mil habitantes, e vem para uma cidade do tamanho de São Paulo, capital, a gente sabe que tudo é diferente, até o teu salário é diferente. Ou seja, você tá subindo mesmo de carreira. Então, alguma coisa está errada, né? Então, não tenha dúvida que em situações drásticas, onde você tem uma reincidência, não tenha dúvida que a corregedoria, ela age e a OAB também age. Nessa pressão junto à corregedoria, junto ao CNJ. Sim. Eu não acionei a OAB porque, como a injustiça foi feita na decisão, no mérito da decisão, não foi em questões processuais, eu fui brigar via recurso. Agora, para o jovem advogado que está ouvindo a gente, quando o problema o juiz não deixou você produzir tal prova que era seu direito, ou ele inverteu a ordem das coisas, ele não observou a regra processual, aí você pode acionar a prerrogativa, é isso, né? Deve acionar. Sempre. E não é só não tô falando só numa vara, numa audiência, não. Eu tô falando uma secretaria, um cartório que não deixa você ter acesso a um processo, ou que não deixa você fazer carga, óbvio, estando com prazo para você, né?